Quero pensar com você nesse momento a terrível situação trazida pelos vícios. Como os vícios que nos cercam, seja eles quais forem, de qualquer natureza, eu não quero nesse momento adentrar em detalhes e especificar os vícios, mas os vícios, de uma maneira geral, como eles são destruidores para a nossa vida. E não adianta pensar que esses vícios eles estão vinculados apenas a algumas pessoas. Pensemos naqueles viciados contumazes ali. Eles são subjugados por aquelas questões, como se isso fosse algo distante de nós, como se isso fosse algo que não nos envolvesse em nada, mas a grande verdade é que muitas vezes nos vimos cercados, pelos vícios de várias naturezas. Sinto uma forte tendência aqui em citá-los, mas eu não quero fazer isso. Eu quero levá-los a considerar que vício é algo muito abrangente, É algo muito abrangente e envolve todas as pessoas. Quem sabe você que me acompanhe nesse momento se vê tomados por alguns hábitos que não vinculou isso ainda a alguns vícios que olha como hábitos gerais, mas não como vícios. Mas eu quero dizer que muitas dessas práticas e repetições e situações, sim, já estão sendo colocados em nossas vidas como verdadeiros vícios. Então a nossa reflexão nesse momento, ou o nosso alvo nesse momento, é olhar para Deus. A nossa busca, na verdade, nesse momento, porque eu quero orar a Deus, buscar a presença de Deus, é que Deus nos dê forças, nos dê vigor, nos dê capacidade para encarar essas situações, ver a nocividade disso e buscar, expurgar, retirar de nós, lançar numa cisterna, para que nós possamos caminhar uma vida livre de pesos, de pressões, de vícios que nos tiram o foco da nossa vida com Deus. É a nossa oração. Eu sei que há muitas práticas, há muitos procedimentos, há tratamentos que envolvem o comportamento, envolve várias questões, mas o nosso foco agora é buscar a presença de Deus, para que Ele nos dê a força e o vigor necessário a fim de vencer as várias formas de vícios em nossa vida que são destruidores, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa saúde, seja para os nossos relacionamentos, seja para a nossa vida em todos os contextos. Precisamos estar livres disso, para que nós possamos caminhar de uma maneira que encontre, a aprovação do Senhor em nossa vida. A palavra de Deus, meus irmãos, Ele nos traz vários desafios. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala no capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto dessa passagem é que Paulo está dizendo que ele podia viver sem algumas coisas que eram importantes, que eram valorosas, que eram coisas boas até. Ele podia viver sem essas coisas, ele podia sofrer aflições, ele podia, por exemplo, estar preso em cadeias e mesmo assim ter uma vida plena em Deus. Agora, o que dizer dessas coisas que aparentemente preenchem a vida do ser humano? Eu posso sim viver sem essas coisas, desde que a minha força e o meu vigor estejam ancorados no Senhor e em sua palavra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo está aqui anunciando algo muito concreto. Ele está dizendo que, na verdade, ceder à tentação é uma decisão. Não é uma força, uma pressão sobre-humana. Há uma pressão tão grande que não há como suportar. Há uma pressão muito grande que eu irremediavelmente vou ter que sucumbir e dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então foi uma decisão. Conquanto seja algo, olha, que minha carne pediu, e pediu muito, mas foi uma decisão
humana, porque para aqueles que estão no Senhor, ele diz, olha, não sobrevém tentação que não seja humana, e junto com essa tentação, o Senhor provê também, sabe, o livramento. Então é possível enfrentar esses vícios, é possível desde que estejamos na força do Senhor, desde que estamos ancorados no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escrevendo diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que espírito Deus deu, ou seja, que força Deus te deu? Qual é a força que Deus te deu? Qual é o revestimento que Deus te deu? Certamente não foi um revestimento de covardia, com base naquilo que Paulo está falando a Timóteo, que tinha tantos conflitos, que tinha tantas dificuldades para enfrentar, mas Deus deu a ele a força e o vigor e a capacidade para enfrentar aquelas adversidades, os falsos mestres, as situações todas que o cercavam naquele contexto. Nós precisamos ter consciência disso, de que em Deus nós temos o vigor, e conquanto essas coisas sejam elementos utilizados pelo diabo para cessear e subjugar a nossa vida, nós temos sim da parte de Deus o subsídio e o fortalecimento para dizer não. Pedro escrevendo também, diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sim, o inimigo está aí, com suas propostas, com suas tentações, com o oferecimento de seus vícios, mas a palavra do apóstolo é sede sóbrio, vigiai. Temos uma responsabilidade de buscar essa sobriedade em Deus e essa vigilância em Deus. É claro que nós estamos dependendo da ação do Senhor, mas eu percebo uma ação conjunta aqui. Eu possa ser sóbrio, vigilante, e o vigor de Deus e a ação de Deus certamente valerá em minha vida, sustentará minhas ações vigilantes e de sobriedade. Mas eu preciso fazer tal enfrentamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que ajudados pelo Senhor nós possamos olhar para o Senhor, sabe, e amar muito mais as coisas que vêm de Deus e não as coisas que são ofertas ou oferecimentos desse mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17 diz isso: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Para o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós vamos orar para que o mundo não exerça ou desperte em nós esse amor, para que não caminhemos cegos por essa concupiscência, seja da carne, seja dos olhos, seja sobre da soberba da vida, mas pelo contrário, nós possamos caminhar tendo objetivo, vivenciar a vontade de Deus. Essa sim deve ser permanente na nossa vida. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor nos dê força diante desses vícios que tanto nos cercam ou procuram cercar a nossa existência neste mundo. Pai Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez buscamos ao Senhor nesse momento, unindo-nos aqui, tantas pessoas em oração, clamando ao Senhor para que o Senhor nos dê força e vigor diante dos vícios desta vida. Que esses vícios não nos dominem, que a nossa principal ação seja buscar não a vontade desse mundo, como Paulo diz, como a palavra do Senhor nos diz, como João nos diz, que nós possamos amar não o mundo e a sua concupiscência, mas que nós possamos amar a vontade de Deus na nossa vida. E nesse meio termo nós vamos ter que olhar para esses vícios que nos cercam e enfrentá-los. Ajude-nos, pois, Senhor, é a nossa oração, e nós oramos assim confiados na ação paternal poderosa do Senhor sobre a nossa vida, e oramos assim revestidos do seu vigor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.